Tudo bem? Estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho. Eu venho trazer para vocês hoje um trecho do livro do Osho, que faz a gente pensar um pouquinho mais sobre a questão da direção das nossas vidas. Eu vou ler para vocês. A mente é um robô. O robô tem sua utilidade e é desse jeito que a mente funciona. Você aprende algo, quando aprende de início fica consciente. Por exemplo, quando aprende a dirigir um carro, fica bem alerta, porque sua vida está em perigo. Tem que tomar cuidado com muitas coisas: o volante, a rua, os pedestres, o acelerador, o freio e a embreagem. Tem que prestar atenção em tudo. Há tantas coisas a lembrar que você fica nervoso. É perigoso cometer um erro, por isso você precisa manter a atenção. Mas no momento em que aprende a dirigir, essa atenção já não é mais necessária. Então a parte robotizada da mente entra em ação. Isso é o que chamo de aprender. Aprender significa que algo está sendo transferido da consciência para o robô. É disso que se trata o ato de aprender. Depois que você aprendeu uma coisa, ela deixa de fazer parte da mente consciente e é enviada para o inconsciente. Agora o inconsciente pode fazê-la. Agora a consciência está livre para aprender outra coisa. Isso é por si só extremamente significativo. Do contrário, você ficaria aprendendo uma única coisa a vida inteira. A mente é ótima serva, um ótimo computador. Use-a, mas lembre-se de que ela não pode dominar você. Lembre-se de que tem que continuar sendo capaz de ficar consciente, de que ela não pode tomar posse de você totalmente, de que ela não pode se tornar tudo, que a porta precisa ser deixada aberta para que você possa sair do robô. Gente, esse texto mexeu muito comigo, fez eu pensar bastante, assim, inclusive a respeito do transtorno de personalidade borderline. Até quando nós vamos deixar que o transtorno ou que a nossa mente nos domine? Até quando nós vamos pegar e vamos sermos os autores, né, da nossa vida? Até quando nós vamos deixar se levar pelo transtorno e se deixar ser comandado? Eu convido vocês aqui a tirar uma carta. Sim, uma carta de motorista. Acredito que muitos aqui têm carta de motorista. E acredito que mesmo aqueles que não tenham carta de motorista aprenderam a andar de bicicleta. Se não aprenderam, eu sugiro que o façam, porque é magnífico. Muitos de nós aprendemos a andar de bicicleta ainda na infância. E foi muito desafiador, né? Foi desafiador, teve medo envolvido, mas foi gostoso. Quando você aprendeu, você sentiu aquela sensação gostosa. Alguém, um pai, uma mãe, um familiar, um amigo na rua lá, ensinou, te ajudou, né? Nós precisamos sempre de que alguém nos ajude e nos mostre um caminho, para que você conseguisse subir na bicicleta, se equilibrar, e caminhou contigo do lado até uma hora te desprender, né? E quando você se deu conta, estava andando sozinho e bateu aquele medo. Muitos foram os tombos que levamos, mas a gente não desistiu, né? A gente continuou. E assim é quando a gente vai tirar uma carta de motorista. Quando nós aprendemos a dirigir, nós já está dizendo, né? Nós estamos aprendendo, né? Aprendendo a dirigir. Nós temos muito medo. Mas chega um processo na vida de que tudo que a gente aprende entra no modo automático, tá? E nós acabamos fazendo sempre, respiramos automaticamente desde que nascemos, vamos dirigir, depois que aprendermos a dirigir, a gente não vai ficar preocupado em engatar a primeira, a segunda e quando vem a terceira e a hora de parar. Nós vamos dominando isso com o tempo. Assim funciona com a bicicleta também. A gente não desaprende, né, andar de bicicleta. A gente até é muito bom, assim, sugiro que se faz tempo que você não anda, que ande. De vez em quando eu ando de bicicleta, é muito bom. Mas dirigir, geralmente a gente faz isso no cotidiano e nem se dá conta, né? Nós estamos dirigindo e fazendo outras coisas ali, conversando com o carona, errado. Muitas vezes estamos mexendo no celular, é errado. Mas a gente está dirigindo e a gente consegue dirigir e pensar em outras coisas ao mesmo tempo, coisa que não acontece quando nós estamos aprendendo.
o que que acontece, gente, com a nossa mente? O que que acontece com a nossa mente? Toda vez que ela aprende alguma coisa, ela passa pro lado inconsciente para que a gente siga sempre aprendendo. Eu vejo que a gente tem que reaprender algumas coisas, né? Às vezes passa muitos anos sem andar de bicicleta. A gente sabe andar de bicicleta, mas a gente tem que, né, tomar cuidado, porque a gente pode até cair de novo e se equilibrar de novo. E se a gente passa muito tempo sem dirigir, também, quando a gente vai pegar um veículo, muitas vezes a gente nem consegue mais, né? Eu não sei bem como funciona, porque eu toda a vida dirigi. Mas quando a gente troca de veículo, a gente tem que acionar a mente consciente um pouco, sim. Então, que façamos isso a partir de agora com o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e mesmo com a nossa vida. Vamos aprender a dirigir. Quando a gente começa a dirigir, nós precisamos, sim, de alguém que nos conduza, né? Nós precisamos de um instrutor. Geralmente vai ter o instrutor de autoescola ali. O que acontece que a gente passa a obedecer as ordens e ele vai mostrando e nós vamos obedecendo os comandos. Quando vê, a gente está fazendo isso por si só. Assim se compara à terapia. É muito importante que a gente busque uma terapia, é muito importante que nós buscamos um profissional que vai saber como nos orientar a conduzir, a dirigir a nossa vida. Muitas vezes nós vamos precisar de medicações, sim. As medicações são importantes e não digam para vocês que não. Eu sei que é complicado, às vezes tem pessoas que nem é por mal, dizem, o remédio vicia, porque você vai ficar viciado em medicamento. Né? Algumas pessoas dizem, não toma isso. Gente, é de conhecimento de todos nós que nós não produzimos corretamente serotonina, dopamina, endorfina, noradrenalina. Nós temos uma série de fatores aí que nós não produzimos adequadamente. Inclusive, nós temos muito problema com insônia ou com hipersonia, ou a gente dorme demais, a gente perde o sono. E nós precisamos sim, muitas vezes, dos fármacos para que a gente poder conduzir, né? Para que a gente consiga produzir, né? Que o cérebro ative essa parte química, né? E a gente consiga seguir. Né? Mas não é tudo. Um carro com combustível mais parado, ele não anda. Então, não adianta nós tomarmos medicação se a gente não resolver dirigir a nossa vida. E não adianta nós botar gasolina no carro se a gente não resolver dar partida nele. E como nós vamos fazer isso, né? Como vamos fazer? Então, eu sugiro que a gente busque uma terapia, busque ajuda, sim. E que a partir daí, possamos começar a conduzir a nossa vida. Sermos os motoristas das nossas vidas. No começo vai ser bem difícil, né? É muito importante quando a gente chega no diagnóstico, por mais que a gente passe um tempo na fase da negação, uma hora nós vamos chegar na aceitação. E que essa hora chegue logo, né? Porque vai ficar mais fácil. Se souber que você tem que aprender a dirigir isso, se a gente souber que temos que aprender sim a conduzir esse veículo, vai ficar mais fácil. De princípio vai dar medo, de princípio nós vamos ter que aprender muitas coisas, aprender sim como lidar com os nossos impulsos, com as nossas emoções, com a nossa irritabilidade. A gente não pode pegar e sair, é bem como se fosse um carro, nós não podemos sair dirigindo a nossa vida sem olhar para os lados, sem olhar para frente, sem olhar às vezes para trás, muito pouco para trás, mas precisamos olhar. Precisamos dar uma olhada lá atrás. Por que o retrovisor sempre é menor do que o para-brisa, né? Porque a visão, né, na frente tem que ser maior, sempre maior. Mas é preciso muitas vezes parar e olhar para os lados. É muito preciso, às vezes, nós obedecermos, sim, leis, regras. Nós precisamos obedecer. De repente a gente precisa reaprender, né? Nós precisamos reaprender, reeducar essas nossas emoções, reeducar as nossas direções. Porque vai ter horas que a gente vai ter que parar.
Tem uma placa lá que diz pare e nós vamos ter que parar. É preciso, é necessário, porque tem outros para passarem também. Tem outras pessoas dirigindo as suas vidas. Tem outras pessoas ali na frente. Não podemos avançar o sinal. Temos que aguardar o nosso tempo. E não tem nada de errado nisso. Às vezes nós vamos precisar estacionar, ficar por um tempo parado. Às vezes nós vamos encontrar um congestionamento, né? Aí entre funcional aí. Nós vamos precisar ver como nós vamos fazer para sair daquela situação. De repente pegar uma outra via. De repente seguir naquela mesmo, por mais difícil que seja, uma hora o fluxo vai andar. E é isso que é importante. A gente ter a consciência que nós temos que dirigir as nossas vidas. Nós temos que ser os autores da nossa vida. Nós não podemos deixar um transtorno tomar conta da nossa vida. Não podemos e não devemos, porque ele é só um veículo, mas nós que vamos conduzir ele, nós que devemos conduzir. Ele é um veículo lá desorganizado, ele é um veículo que está andando sozinho, desorientado, e nós dentro. Quem nunca andou aí com alguém prudente ou se sentiu dentro de um Uber, de um táxi, se sentiu inseguro, porque viu que a pessoa estava agindo com imprudência, né? Então vamos agir com prudência, olhar para o nosso transtorno, olhar para a nossa vida, não somente para o transtorno de personalidade borderline, mas olhar para a nossa vida e dirigir a nossa vida. Nós somos capazes, sim. Nós somos seres humanos capazes de aprender a dirigir um veículo. Nós somos seres humanos capazes de aprender a subir numa bicicleta e se equilibrar em duas rodas. Nós somos seres humanos dotados de muitas coisas. É claro que nós temos mais facilidade e habilidade em algumas áreas, mas em outras nem tanto. Eu tenho muitas facilidades em artes, eu sou fotógrafa, eu gosto muito de artesanato, mas me bota lá para fazer conta para ver uma coisa estrago que sai. Entende? Então nós temos que saber que nós temos as nossas limitações. Nós temos assim as nossas habilidades e limitações. Nós somos bons em umas coisas e ruins em outras. Mas que isso não nos faz inferior ou superior. Nós somos seres únicos, indivíduos únicos. Mas que cada um de nós possamos tomar conta da direção de nossas vidas. Assim como um carro. Parar para pensar. Vamos dar partida nesse carro? Vamos dar a partida, vamos aprender a dar a primeira, botar a segunda, botar a terceira. Vamos aprender a subir aquela lomba, porque a descida é muito fácil, né? A descida é bem fácil. Se for de bicicleta, então, Deus o livre. Agora tu cuida pra ver. Não pisa no freio. Ou deixa pra pisar no freio só na hora do que tá lá na frente do muro pra você ver se não vai se esborrachar no chão. Não é assim que funciona? Nós temos que ter cuidado com a descida. A subida sempre é mais difícil. Mas a gente chega lá. A gente consegue. A gente aprende qual a marcha que nós temos que usar. É isso que nós precisamos. Aprender as marchas que devemos trocar. Agora eu posso ir, agora eu vou avançar, agora eu vou parar. Tá na hora de eu estacionar. E sempre lembrando que nós temos que nos abastecer. Abastecer de amor, de carinho, nos abastecer de pessoas que nos fazem bem, sim. De estarmos rodeados de pessoas que nos fazem bem, que nos querem nosso bem. Aprender também a não machucar essas pessoas. Aprender que nós precisamos, sim, às vezes, por um tempo de medicação, que essas medicações fazem parte, é o nosso combustível. Nós temos que aceitar que o nosso cérebro tem algumas deficiências, sim, que ele precisa de ajuda para produzir certas substâncias. Porque sem certas substâncias nós não vamos ter vontade de sair da cama, nós não vamos ter vontade de tomar banho. Não é porque a gente é preguiçoso, não é porque a gente é borderline, não é por isso, não é porque... Gente, isso é científico. Faltando essas substâncias, o cérebro não trabalha direito. Aí você diz, ai, mas é preguiçoso, mas eu não quero fazer nada. Você não quer fazer nada? Ok. Mas se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Se você não decidir que quer aprender a dirigir, você vai sempre andar na carona dos outros. E é isso que nós precisamos parar de fazer, de andar na carona dos outros, sabe? Chegar uma hora que nós temos que dirigir a nossa vida. Usando das medicações, usando das terapias, usando de coisas que nós gostamos de fazer,
cuidando do nosso carro. Vamos cuidar do nosso carro, vamos dirigir ele, para que nós podemos ter uma vida plena, com mais alegria, com menos peso. É isso que eu convido a vocês. Vamos aprender a dirigir nossas vidas. Se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva no canal aqui e eu agradeço de coração. Muito obrigada.